A juiz esclarece. Continuamos hoje no tema do casamento e vamos falar do princípio da liberdade de convenção. Então, quem vai casar tem o direito de escolher o regime de bens que lhe aprouver. Isto, ou pode escolher um regime daqueles que já se encontra previsto, ou pode estipular outros, desde que não haja entorse às regras que não podem ser contornadas nesse âmbito. Há determinadas restrições que se encontram previstas na lei. Por exemplo, é proibido inserir nas convenções antenupciais cláusulas que alterem o regime da sucessão, salvo nos casos em que é especificamente permitido neste âmbito, que a seguir iremos esmiuçar noutra sessão. Portanto, há determinados pactos sucessórios que são admissíveis. Fora desses casos, é proibido alterar, no âmbito das convenções antenupciais, o regime das sucessões. Também é proibido alterar o regime dos deveres conjugais, portanto, dos cônjuges. É proibido alterar as regras que tenham a ver com o exercício das responsabilidades parentais. Portanto, será proibido inserir numa convenção antenupcial, por exemplo, a abolição do dever de respeito, ou de fidelidade, ou de cooperação, portanto, de assistência, todos esses deveres que se encontram previstos no âmbito do casamento. Será, por exemplo, proibido determinar no âmbito das convenções antenupciais que um dos pais fica a partir afastado do exercício das responsabilidades parentais ou que não poderá tomar parte em determinadas decisões. Portanto, esse tipo de cláusulas são proibidas neste âmbito. Também é proibido estipular a comunicabilidade daqueles bens que, mesmo nos regimes de comunhão geral, continuam próprios de cada cônjuge. Por exemplo, é proibido prever aí que, por exemplo, a indumentária de cada cônjuge fica comum, quando está previsto no regime da comunhão geral, que mesmo nos casos em que haja uma comunhão total de bens, o vestuário de cada um, os produtos que são pessoais, por exemplo, as recordações de família de valor insignificante, os animais de companhia que tenham trazido para o casamento, continuam a ser de cada um. Portanto, há uma série de bens que, mesmo no regime de comunhão geral, continuam próprios de cada cônjuge. As recordações de família, penso que já mencionei, os bens que se destinam, portanto, à higiene pessoal de cada um dos cônjuges são pessoais. Portanto, há uma série de bens que continuam próprios dos cônjuges, mesmo nos regimes de comunhão geral. E as convenções antenupciais não podem prever que tais bens ficam comuns, portanto, continuam próprios. Há aqui normas, portanto, que impedem que, no âmbito do princípio da liberdade de convenção, sejam alteradas essas regras. Existem outras restrições, por exemplo, os esposados que já tenham filhos de outra relação anterior estão impedidos de casar sob o regime da comunhão geral. Portanto, este regime está proibido a esposados com filhos anteriores, quer sejam menores, quer sejam maiores ou emancipados. E também relativamente a esta situação, é proibido aos esposados, portanto, estipular que os bens próprios de um regime de comunhão de adquiridos passam a ser comuns. Portanto, não podem prever, nos casos em que haja filhos de anterior relação, os esposados não podem incluir na convenção antenupcial uma cláusula que preveja que
bens trazidos para o casamento, por exemplo, sejam comuns de ambos os esposados. Portanto, tem de manter a natureza de bem próprio. Portanto, estamos a ver que o princípio da liberdade de convenção neste âmbito tem restrições que visam tutelar terceiros também, neste caso os filhos. Contudo, há a possibilidade de incluir nas convenções antenupciais determinadas normas que visem beneficiar, por exemplo, terceiros relativamente para o pós-morte, relativamente a legados à parte da herança que venha a ser deixado por cada um dos esposados, tal como é possível numa convenção antenupcial intervir um terceiro a fazer uma liberalidade a favor de algum dos esposados ou de ambos. Portanto, há uma ampla faculdade de modelação das convenções antenupciais, ou se adere a um dos modelos previstos na lei, ou se incluem regimes mistos. Portanto, os cônjuges podem adaptar vários regimes de bens de acordo com a sua conveniência, desde que ressalve estas disposições que, em qualquer caso, devem ser observadas, nomeadamente aquelas que eu atrás mencionei. Portanto, não poder alterar o estatuto que é próprio do matrimónio no que se refere aos deveres, não alterar o que é próprio do regime de regulação das responsabilidades parentais, não, portanto, restringir os direitos e deveres que emergem neste âmbito, entre outras normas imperativas que têm de ser respeitadas no âmbito desta convenção antenupcial, que, como iremos ver noutra sessão, também tem um prazo de validade. E penso que quanto a este princípio da liberdade, que é uma manifestação do princípio da liberdade contratual, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.